O caminho para o paraíso é uma ladeira. E sejam bem-vindos a mais um Curta Matemática, galerinha. Vamos lá. A nossa aula hoje é sobre conjuntos numéricos. Nossa aula 10 sobre os conjuntos. Na verdade, nossa aula 10 no total. Nossa aula 3 sobre conjuntos numéricos, se eu não me engano. Eu vou parar de falar o número porque eu vou me perder com o andamento do curso. Mas vamos lá, o que nós vamos falar hoje. Nós vamos dar prosseguimento ao que nós começamos a falar sobre os números racionais. E o que é os números racionais? Todo mundo lembra? O nosso conjunto Q, que é o conjunto das frações de P por Q, sendo P e Q números inteiros e Q diferente de zero. No entanto, também podemos representar essas frações como números decimais, galera. Todo mundo sabe que é os números decimais? Aquele número lá com a vírgula. Tranquilo? Vamos ter um exemplo aqui. Para isso, basta a gente realizar a divisão de P por Q. O exemplo, se nós temos aí um meio, galera. Quando é realizada a divisão, você divide 1 para 2. E aí você tem meio, certo? E esse daí é o número decimal. Meio é um número decimal que é igual a essa fração de meio. Tranquilo? Logo, a representação decimal de meio é 0,5. Ou logo a representação decimal de 1 sobre 2 é 0,5. Melhor assim, talvez. Senão fica muito repetitivo. Mas e caso queiramos transformar um decimal em fração? Vocês viram? Para transformar uma fração em decimal, só precisa fazer a divisão que está lá. É exatamente esse o conceito do que, né? De consciente. Você vai dividir. Agora, caso a gente queira transformar um decimal em fração, basta multiplicar esse número decimal por uma potência de 10, passando todos os números para o esquerdo da vírgula, para o lado esquerdo da vírgula. O que isso significa, galera? Ficou complexo, né? Mas é simplesmente isso aqui, ó. Um exemplo. Você tem meio. Meio é a mesma coisa que 5 sobre 10. Vocês conseguem ver isso? Acho que não é tão difícil de ver, né? Tipo, você multiplica qualquer número por 10, o que acontece com ele? Você adiciona um zero. Se ele está de um lado da vírgula, você passa ele pro outro lado, pro lado esquerdo. Tranquilo? É isso que a multiplicação por 10 faz. Vocês podem testar isso. Se não tinha percebido ainda, é a hora de perceber, né, galera? Tipo, é bem simples a ideia. Então, tipo, vai ser a mesma coisa. Tranquilo? Então, se você tem 0,2, é a mesma coisa que 2 sobre 10. Se você tem 0,25, é a mesma coisa que 25 sobre 100. Tranquilo? Quando o número já está à esquerda da vírgula, você multiplica por uma potência de 10, ele vai ganhar, adicionar aquela quantidade de zeros que tem nesse número. Por exemplo, 5 vezes 100 dá 500, que é 5 e os dois zeros. 5 vezes 10 é 50, que é 5 e o zero. Tranquilo? Então, quando ele está do outro lado da vírgula, você só vai mudar ele uma casa. Movimentar ele uma casa. Também acontece nele do lado esquerdo, que aí você movimenta ele uma casa e adiciona um zero nessa casa que ele andou. Tranquilo? Então, simplificando aqui, ó, o 0,5 igual a 5 sobre 10, aí você simplifica. Divide 5 por 5, vai dar 1, e o 10 por 5 vai dar 2, ou seja, vai ser igual a meio. Tranquilo? Espero que sim. Outro exemplo, 0,15 é a mesma coisa que 15 sobre 100, que simplificando, você vai ter 3 sobre 20. Tranquilo? Você divide todos os dois por 5. O que você divide em cima, você divide embaixo. Tranquilo? Vocês entendem essa ideia de fração? Nós vamos fazer uma aula mais específica sobre frações, mas é isso. É uma matéria do... Não é aqui do ensino médio, é uma matéria do fundamental, mas... Tranquilo? Então você vai dividir. O que você divide o denominador, você também divide o numerador. E vice-versa. Então nesse caso aqui, nós dividimos toda a fração por 5. Você divide o 15 por 5 é igual a 3 e o 100 por 5 é igual a 20. Então 15 sobre 100 é igual a 3 sobre 20. Logo, 0,15 é igual a 3 sobre 20 em modo fracionário. Beleza? No entanto, em alguns casos podemos ter o seguinte problema. O exemplo. Você vai fazer a divisão, vai transformar em decimal 1/3. O que você vai encontrar? 0,33333. Vocês podem testar isso. Por quê, galera? Porque ele vai ser, como que dá para se dizer? Só dá para se dizer com a própria definição. Ele vai ser uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É exatamente esse número que vai ficar repetindo. Esse número que repete a gente chama de período. Ou seja, o 3 nesse caso aí é o período. Tranquilo?
Então a dízima periódica é exatamente esses reticências, significa que esses 3 não acabam. Ele segue infinitamente aí e vai descendo ladeira, casinha abaixo, se embora e isso aí, tá ligado? Então, esse daí é o que a gente chama de dízima periódica e o número que se repete. Os números podem ser mais de um, nós chamamos de período. Sabe, periódico? Tipo, o canal aqui, os vídeos são periódicos. Terça, quinta e sexta. E estamos pensando em adicionar outros dias. Entende? Isso que é periódico. Período é uma coisa exatamente que se repete. Por exemplo, o período de um mês é 30 dias, porque vai repetindo. 30, acabou, repete. Tranquilo? Então, aqui um exemplo. 21 sobre 99. Nós vamos ter aí 0,21. Vocês podem testar se vocês quiserem fazer essa divisão. Logo, nosso período é 21. Porque é o 21 que se repete. Então, é o que eu falei. Pode ser mais de uma casa. E podemos representar essa dízima da seguinte forma. Você tem aí o 0,21 e coloca um tracinho em cima dele. Beleza? Que aí você coloca o tracinho em cima do período. Como nosso período é 21. Se nós tivéssemos outro número, nós colocaríamos o outro número e aí depois o período com o tracinho. Nós vamos ver um caso parecido com esse. O 0,3, que é no caso anterior, vai ser também com o tracinho. Beleza? Então, agora temos o seguinte. Quando a fração gera uma dízima periódica, chamamos ela de geratriz. Porque ela gera. Por exemplo, o nosso 1/3 é a geratriz de 0,3333. E o nosso 21 sobre 99, que simplificando dá 7 sobre 33, é a geratriz de 0,21 com tracinho. Tranquilo? Porque aí como você coloca a sequência e depois a reticência no final, você coloca só o período e o tracinho em cima. Então, beleza? 1/3 é uma geratriz, 7 sobre 33 também é geratriz. Geratriz vai ser a fração que vai gerar a dízima periódica. Então, para encontrarmos a geratriz de uma dízima, podemos realizar o seguinte processo. O exemplo. Você coloca a dízima igual a x ou qualquer variável que você queira. E aí você faz isso aqui, ó. 10x igual a 3,336. Você consegue perceber isso? Você está multiplicando o x por 10. Então, se você pega aquele x lá, que é o 0,3333, você multiplicar por 10, vai fazer o que eu falei aquela hora. Você vai passar uma casa decimal para o lado esquerdo da vírgula. Então, aí você vai ter o resultado que está embaixo. 3,3333. E aí, galera, o que você pode fazer? Você pode subtrair 10x igual a um sistema. Acho que ainda nós não falamos de sistema, vamos falar mais à frente, mas vocês podem subtrair um resultado pelo outro. Ou seja, 10x menos x vai dar igual a 9x. E pode subtrair o 3,3333 menos o primeiro x, que é o 0,3333. Então, nós vamos ter aqui o que? 9x igual a 3. Porque você tirou exatamente o que está depois da vírgula. Você subtraiu e aí você zerou ele. Então aí você ficou de boa. E o 10x é meio óbvio, né? 10x menos x igual a 9x. E aí você pode fazer a divisão. Pode dividir os dois lados por 9. E aí você vai ter x igual a 3 sobre 9. Igual a 1/3, simplificando. Então, deu para entender o processo? Tipo, é simples. Eu acho que talvez fique simples demais na minha mente, mas se vocês parar um tempo, olhar, pensar, vocês conseguem entender esse processo. O mais importante talvez seja entender essa multiplicação por 10 aí, de porquê que acontece, e a subtração. Tipo, você multiplica o 0,33 por 10, e aí vai dar 3,33. O período, tranquilo? E aí na subtração, vocês podem ver, se tipo, você está subtraindo exatamente o período, só o depois da vírgula. Temos aqui outro exemplo, que é o 0,21, né, que nós já fizemos. Só que o 0,21, galera, você quer passar o período, você quer passar um período inteiro para antes da vírgula. Então o que acontece? O 10 não ia funcionar, porque ele ia passar só uma casa decimal, e aqui a gente precisa de duas. Então você tem que multiplicar por quem? Por 100. Então você multiplica por 100 para passar todo o período para antes da vírgula. Você precisa passar todo o período. E aí você faz o mesmo sistema que nós fizemos antes da subtração. Você vai subtrair exatamente o período.
E aí você vai ter que 99x igual a 21. 21 sobre 99 igual a 7 sobre 33 igual a 0,21. Vacilei aqui. Vai dar que 0,21 vai ser igual a 7 sobre 33. Agora temos um último caso, que esse caso ele é meio diferente e pode ser interessante prestar atenção nele. Que o último exemplo é que tipo você tem o x, sua dízima periódica ela é igual a 3,1535353. Então a gente percebe que nosso período é o 53. E o que acontece com isso? Nós temos dois números antes que não fazem parte do período, que é o 3 e o 1. Como é que a gente trabalha em cima disso? A gente vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai passar... o que você quer fazer? Pensa, o objetivo é assim. Deixar o primeiro valor que você cria com a multiplicação, você quer um número que deixa apenas o período depois da vírgula. Mais nada. Então tem esse 1, você vai tirar o 1. Você vai multiplicar por 10 para passar o 1 para o outro lado da vírgula. E deixar do lado direito só apenas o período. Só o 53, 53, 53, 53. Porque isso vai ser importante na hora da subtração. Porque o que você faz agora? Você tira um dos períodos pro lado esquerdo da vírgula. Então você vai multiplicar por... Você vai multiplicar esse 10x aí, você vai multiplicar por 100. Que é para poder passar aquele 53. Então o que você vai ter? 1000x igual... Vamos lá, ó. Acho que deu... Espero ter dado para entender. Nosso x é igual a 3,1535353. Quando você multiplicar por 10 para deixar só o período do lado direito da vírgula, vai ficar 31,535353. Quando você fizer o 1000x, o 1000 vezes o x também, que o x é o 3,15353, e aí você vai multiplicar por 1000, e aí vai ficar 3.153, e aí o período. Deu pra ver agora? Espero que esteja dando pra entender, galera. Assim, quando você faz aquela subtração, que é exatamente para isso que a gente tá trabalhando aqui, você vai fazer o 1000x menos 10x, vai ser igual a 990x, e aí você vai ter o 31,53 menos 3.153,53. Lembrando que esse 53 não é vírgula 53, é o período. E aí você conseguiu com isso zerar o período. Então fica só 31. Na verdade ficou errado, galera, aqui na edição, agora que eu reparei. É o 3.153 menos o 31. Beleza? Mas aí vamos seguir. Então nós vamos ter lá aquela subtração de 3.153 menos 31, 3.122. E aí você divide por 990. Você vai ter que 1.561 dividido por 495 simplificando. Esse vai ser o resultado da sua fração. Então essa é a sua fração geratriz de 3,535353 e assim por diante. Espero que tenha dado para entender. Faremos outras aulas sobre isso, porque eu sei que é uma matéria que pode ser meio complexa. Mas é isso aí, galera. E curta matemática.